neste áudio do ICV, Instituto Cristiano Vieira, você aprenderá o porquê de investir em fundos imobiliários, que são fundos de renda variável negociados na Bolsa de Valores. Além desse assunto, vou deixar também um link na descrição para você ter a oportunidade de aprender a estratégia da reserva diamante, que é uma estratégia financeira bem mais eficiente do que a reserva de emergência, e que provavelmente você não a conhece, pois ela não é muito divulgada na internet, e porque as poucas pessoas que a conhecem evitam falar sobre ela. Agora vamos ao nosso assunto principal. Então, por que investir em fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são instrumentos de investimento que visam obter rendimentos através da aquisição, gestão e alienação de ativos imobiliários. Eles são constituídos por um conjunto de recursos financeiros de diversos investidores, que são aplicados em imóveis comerciais, residenciais ou mistos, tais como shopping centers, prédios corporativos, galpões industriais, entre outros. Um dos principais atrativos dos fundos imobiliários é a possibilidade de obter rendimentos através da valorização dos imóveis e dos aluguéis percebidos, sem a necessidade de se ter o conhecimento ou o tempo gerado para comprar um imóvel de forma individual. Os fundos imobiliários, FIs, são uma classe de ativos que permitem aos investidores participar do mercado imobiliário de forma indireta. Eles são formados por um grupo de investidores que se unem para aplicar em imóveis ou em títulos de dívida relacionados ao mercado imobiliário, com o objetivo de obter renda ou ganho de capital. Os FIs são geridos por empresas especializadas em administração de fundos e as cotas são negociadas na Bolsa de Valores. Isso significa que o investidor pode comprar e vender suas cotas de forma mais fácil e rápida do que se estiver investindo diretamente em imóveis. Os fundos imobiliários podem investir em diferentes tipos de imóveis, como escritórios, shopping centers, galpões logísticos, hospitais, universidades, entre outros. Também podem investir em títulos de dívida, como certificados de recebíveis imobiliários, CRIs, e letras hipotecárias, LHS, que são instrumentos de captação de recursos utilizados pelo mercado imobiliário. Os investidores de FIs podem obter renda a partir dos aluguéis dos imóveis e dos juros dos títulos de dívida. Além disso, a valorização das cotas dos FIs também pode gerar ganhos de capital para os investidores, à medida que a demanda por esses fundos aumenta e o preço das cotas sobe. Os fundos imobiliários são considerados uma opção de investimento com baixa volatilidade, o que os torna atrativos para investidores que buscam estabilidade nos seus rendimentos. Os fundos imobiliários podem ser classificados de acordo com o tipo de imóvel em que investem, como fundos de shopping centers, fundos de prédios corporativos, fundos de galpões industriais, entre outros. Eles também podem ser classificados de acordo com o perfil de investimento, como fundos de renda, fundos de valorização ou fundos mistos. Para investir em um fundo imobiliário, o investidor deve adquirir cotas do fundo por meio de uma instituição financeira ou corretora de valores. É importante ressaltar que os fundos imobiliários são considerados investimentos de renda variável, o que significa que os rendimentos podem variar de acordo com as condições de mercado. Por isso, é importante que o investidor tenha um perfil de investimento adequado e esteja ciente dos riscos envolvidos. Antes de investir em um fundo imobiliário, é recomendável que o investidor verifique a qualidade dos ativos do fundo, a estrutura de gestão e os custos envolvidos, como taxas de administração e performance. Além disso, é importante acompanhar o desempenho do fundo e avaliar periodicamente se ele segue atendendo às expectativas e aos objetivos de investimento alcançados. Os FIs têm algumas vantagens em relação a outros investimentos em imóveis,
como a possibilidade de diversificação do portfólio, a liquidez, facilidade de compra e venda das cotas, e isentos de imposto de renda sobre os rendimentos sustentáveis para investidores pessoas físicas que possuem menos de 10% das cotas do fundo. No entanto, assim como qualquer investimento, os FIs também apresentam riscos. O desempenho do fundo está diretamente ligado à qualidade dos imóveis e dos títulos de dívida em que ele investe, bem como à capacidade da gestão em administrar os recursos e gerar valor para os cotistas. Também há o risco de vacância, perda de locatário, dos imóveis e o risco de crédito dos títulos de dívida. Por isso, é importante que antes de investir em fundos imobiliários, o investidor avalie cuidadosamente os FIs em que pretende investir, considerando os aspectos financeiros, a qualidade dos imóveis e títulos de dívida e a qualidade da gestão do fundo. Espero ter te ajudado com este assunto. Vou deixar um link na descrição deste áudio, caso você esteja interessado em conhecer a estratégia da reserva diamante, que é a estratégia por trás de uma mente milionária. Muito obrigado, fica com Deus, e até mais.